Vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem lá em Ponta Grossa, que o Felipe Loureiro falou sobre a visão de jogo, sobre a postura, sobre a queda de produção nos jogos. Tudo isso desperta, vascaínos! Salve! Salve, salve galera do Vascão, bom dia pra todo mundo. E agora domingo às 4 da tarde a bola vai voltar a rolar e como vai voltar a rolar, eu tô morrendo de sono. Virando a chave para o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras de Cereça Januário, mas a diretoria que segue sendo blindada por uma parte chapa branca vendeu para Brasília, será lá no Mané Garrincha. Bom, estava vendo o Fábio Sorani, ele analisando o empate do Santos 1-1 com o CRB, criticando a diretoria. Mas tem parte aí na chapa branca que acha que está tudo maravilhoso na diretoria encabeçada pelo Pedrinho e seu melhor amigo Felipe. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva lá de Ponta Grossa, que o Felipe Loureiro, que é o técnico interino, falou sobre, fez a sua visão de jogo e falou sobre os estrangeiros. Veja. Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, na minha visão, a equipe começou bem, apesar do campo prejudicar um pouco o futebol, para sair jogando. A gente ainda teve um pouco de coragem, jogamos. Os primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol, a gente estava bem na partida, controlando o jogo, sem susto. A partir do momento que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender deixou de jogar. Isso acabou fazendo com que o adversário crescesse dentro da partida. Em relação à segunda pergunta, obviamente, você citou alguns jogadores que vêm de fora, mas o Nuno você não citou. E o Nuno se adaptou muito rápido. Vai de jogador para o jogador. O Nuno se adaptou muito bem. Óbvio que a sequência de jogos ela é muito ruim para todos. O calendário é muito ruim, a gente não vai ficar falando aqui porque faz parte do futebol há anos, desde a época que eu jogava. Então, em relação aos jogadores estrangeiros, uns se adaptam um pouco mais rápido, outros demoram um pouco. O problema é que a gente quer matar as contratações e a resposta muito imediata. E alguns respondem muito bem, como é o caso do Nuno, outros demoram um pouco mais. O Lloyd, na última partida e hoje, ele jogou bem. Sim, é um jogador que precisa do 1 contra 1, precisa a gente tentar potencializar o que ele tem de melhor a cada jogador, não só ele. Então, em relação a isso, no segundo tempo, quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que realmente a intensidade cai. Realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola. A gente tomou o gol porque numa transição ofensiva ali a gente errou um passe e acabou gerando o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, eu acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos, né, dentro da partida. Jogar aqui é muito difícil, o Operário é muito forte aqui, o campo realmente, como eu falei, prejudica muito a qualidade do futebol. Eu acho que a gente se preocupa muito com a qualidade, com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter um gramado adequado, não só aqui, mas como em todos os estádios. Também falou sobre a postura na equipe, o que ele achou nos primeiros 20 minutos e depois por que o Vasco parou de jogar. Veja. O que mais me incomodou, na realidade, foi você não ficar com a bola. A gente depois, como eu falei antes para o seu colega, a gente ficou, depois do gol a gente deixou de jogar, a gente poderia ter controlado o jogo da melhor maneira, mas infelizmente não foi possível. Esse espaço entre linhas a gente está ajustando, mas também para o Operário ter um jogo muito vertical, então a preocupação da última linha em andar para trás para não gerar bola
nas costas da última linha, então essa preocupação, porque a Operária é muito forte. Mas o que me deixou mais chateado foi em relação a gente não ficar com a bola. O time, antes do gol, teve um controle do jogo, tranquilo, conseguiu sair jogando, apesar da dificuldade do gramado. A bola sempre fica viva, isso prevalece a marcação. Mas eu vi que já houve uma evolução e esperamos aí continuar nessa evolução para que nós possamos aí conquistar as vitórias no Brasileiro. Também falou sobre esquemas e por que o Vasco não consegue produzir enquanto depois, em determinado período do jogo, e o calendário do futebol brasileiro. Isso. Não, na realidade, assim, o calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. No caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. É isso, galera. Até a hora do almoço, com o segundo tempo da entrevista coletiva lá em Ponta Grossa. Até mais.